tarde, boa noite. Agradeço a sua inscrição no canal de filosofia do professor Benê. Seja bem-vindo, seja bem-vinda. Por gentileza, socialize esse canal. O nosso maior prazer é atendê-lo, é atendê-la, transmitir os conhecimentos provenientes desse mundo espetacular que é o mundo filosófico ocidental e oriental. Conte conosco que eu vou contar contigo. Divulgue o canal de filosofia do professor Benê. Somos nós. Paz. No nosso último vídeo comentamos sobre a patrística e destacamos generosamente a grande contribuição de Aurélio Agostinho. Grande nome. Que nome extraordinário. Na aula de hoje nós vamos comentar rapidamente sobre São Tomás de Aquino, o grande nome italiano da cidade de Rocaceta. Tomás de Aquino, há uma mistura, segundo os grandes pensadores da filosofia, historiadoras e historiadores da filosofia, que pairam sobre essa figura, meu Deus do céu, enigmática, para muitos apelidado de boi mudo. Boi? Boi mudo? E uma história que eu gosto de contar bastante aos nossos estudantes é que um certo dia ele estava estudando sobre uma mesa e dois frades vinculados à sua ordem religiosa quiseram caçoar dele. Zoação! Vamos zoar com Tomás de Aquino, o moleque de Rocaceta. E o que foi feito? Os dois criaram uma história olhando para a janela de que tinha um asno voando. Um asno que voa. Um olhou para o outro e criticou e cutucou. Irmão Tomás de Rocaceta, vem aqui, Tomás. Vem cá, Tomás de Rocaceta, vem aqui, se achegue até nós. E ele diz, mas por qual motivo? Venha ver um asno voando. Serenamente, no seu gozo de maturidade e espiritualidade, ele se levanta e vai em direção à janela onde se encontram os dois frades. Olha para a janela e os dois frades. Tomás de Rocaceta, Tomás de Aquino, que é isso, menino? Você já te viu um asno que voa? Tomás de Aquino fita os rostos dos dois frades e assim diz: eu preferiria ver um asno voando do que dois frades mentindo. Essa história, contada, replicada de diversas formas, mostra a personalidade de Tomás de Aquino. Um homem que se dedicou à leitura dos textos filosóficos, um homem que se dedicou à leitura dos textos bíblicos, um homem que se dedicou profundamente à leitura das obras de seu tempo, no intuito de dar uma resposta que até então ninguém tinha dado. Como provar a existência de Deus? Como saber que Deus é o ser que dizem que Ele é? Tomás de Aquino. Para os católicos, São Tomás de Aquino, o homem de Rocaceta, cria o livro Suma Teológica e faz a conciliação,
a harmonização entre o pensamento de Aristóteles, o filósofo nascido em Estagira, na Macedônia, com as Sagradas Escrituras. E, no entanto, diferentemente de Aurélio Agostinho, que dizia que filosofia e teologia, fide e ratio, filosofia e religião são as mesmas coisas, para Tomás de Aquino, não são. Fide está no plano superior a ratio. Para Tomás de Aquino, a fé, no plano racional, está numa posição hierárquica superior à razão. E dentro desse princípio filosófico, a teologia estaria numa posição de superioridade em relação à filosofia. E isso ficou bastante evidente com o termo empregado em latim, antila, o termo em latim, antila, para dizer que a filosofia antila teologia est, ou seja, a filosofia está subordinada à teologia. Ratio antila fide est, para afirmar que a razão está subordinada à fé. Fé, teologia, religião estariam numa hierarquização de destaque em relação à razão, à filosofia e tudo aquilo que nós acreditamos como expressão máxima do pensamento racional, filosófico, teórico-conceitual. São Tomás de Aquino, o homem que criou a divergência entre o pensamento filosófico ao preponderar a fé e buscando nas obras de Aristóteles a sua fundamentação para dizer que Deus é o motor que mobiliza todas as coisas, o chamado motor imóvel, e que não é mobilizado por nada, por ninguém. O meu pai, seu Alcebiades, sempre contou para nós uma história em relação às pessoas que tinham dúvidas em relação à existência de Deus. E as pessoas perguntavam como forma de zombaria: eu só vou crer em Deus quando eu souber quem é o Pai de Deus. Tomás de Aquino já tinha respondido essa questão. Se Deus, Criador, tiver um Pai, ele não é Criador, ele é criatura. Como motor imóvel, ele é a causa de todas as causas, é o fundamento de todos os efeitos, é a essência de todas as essências, é o elemento puro de toda a potencialização da criação. Se Deus tivesse um Pai, ele teria a condição de filho, e como filho não poderia dar a si mesmo a condição de criador. Ora, Deus eterno, Deus único, Deus é, segundo as expressões ditas no Antigo Testamento, que são buscadas na obra Suma Teológica para validar Deus como o único ser que mobiliza todas as coisas e não é mobilizado por nada. Como dizia no Gênesis, logo no início do livro, que antes da criação havia Deus e seu Espírito pairava sobre as águas. Começa a partir do século XIII uma grande briga, uma grande luta para saber quem
quem está acima do quê? Tomás de Aquino deu a resposta que a fé, a teologia estariam em uma condição superiores à filosofia e à razão. Bem diferente do pensamento patrístico liderado pelo nosso querido Aurélio Agostinho. Patrística e escolástica são dois elementos significativos para a gente compreender como que a Igreja Católica Apostólica Romana acabou influenciando decisivamente na formação, na maneira de pensar, na maneira de ser e de agir das pessoas durante o período conhecido pela história como o período medieval ou Idade Média. Naquele período, a fé estava em evidência, seria o alicerce dos fundamentos de todo o pensar filosófico, seja com Tomás de Aquino, seja anteriormente com Aurélio Agostinho. Obrigado por sua atenção e até a próxima.